Hoje você vai aprender como conseguir ajudar um surdo na área da saúde ou em qualquer outra situação de emergência. Você já parou para pensar que você pode estar, de repente, sei lá, dentro de um ônibus e um surdo passa mal do teu lado? Você já parou para pensar que você pode ser um instrumento, pode ser alguém que está no lugar certo, na hora certa, para ajudar aquele surdo? E eu vou te falar que só com essa aula aqui você vai conseguir atingir o seu objetivo de ajudar um surdo em qualquer lugar. E quando eu digo em qualquer lugar, às vezes a galera pensa: não, mas espera aí, professora, eu não sou enfermeira, eu não sou médico, eu não trabalho em postos de saúde, eu não sou da área da saúde. Mas quando eu digo que você pode ajudar um surdo na área da saúde, é em qualquer situação de emergência. Na rua, no mercado, você pode ajudar um surdo no ônibus, como eu citei aqui de exemplo, tá? Se tem um surdo na sua família, você pode ajudá-lo. Já aconteceu comigo várias vezes de eu estar em um hospital, eu, né, estar no médico, indo no médico, que eu não estava me sentindo bem, e tinha um surdo ali. E dentro do hospital não tinha ninguém que soubesse Libras, e aí eu ajudei ele também. Então, você já parou para pensar a importância de você estar na aula de hoje? Gente, queria falar uma coisa. Nós não sabemos os planos, não sei a sua religião, tá? Também não queria tocar nesse assunto, mas nós não sabemos os planos de Deus para a nossa vida. A gente não sabe por que estamos aqui. Quando eu comecei a aprender Libras lá atrás, né? Eu tinha 13, 14 anos, eu não tinha ideia que hoje eu estaria aqui compartilhando isso com vocês e com mais tantos milhares de alunos que, ao ouvir isso, pararam para pensar: puxa, Aline, verdade, né? Eu também não sei o meu propósito. E hoje trabalham com Libras. Hoje interpretam nas suas igrejas. Então, a verdade é que se você está aqui, tem um propósito. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Todos nós, tá? Só que se você for um aluno cabeça quadrada, ou seja, aquele aluno que não quer aprender, que não quer evoluir, o seu propósito nunca vai chegar. E você não vai deixar marcas na vida de alguém, você não vai deixar histórias na vida de alguém. Você já imaginou o quão gratificante é se você conseguir ajudar um surdo dentro da área da saúde, salvar a vida desse surdo? Daqui a pouquinho eu vou falar como é que você pode fazer isso, né? E você já imaginou lá na frente o surdo lembrar de você como alguém, como um anjo? Eu já escutei isso, já escutei a Aline. Meu, se você não tivesse aqui, eu não sei o que eu ia fazer. E a gente tem uma frase, né? Eu carrego uma frase comigo. Eu acredito que anjos existem. Eu acredito de verdade que anjos existem. E anjos são pessoas que Deus coloca no nosso caminho. São as atitudes das pessoas que são angelicais. Eu acredito muito nisso, porque eu já fui ajudada demais na minha vida, muito mesmo. E eu acredito que quem mandou essa ajuda para mim foi a força superior, né? Foi a energia positiva. Então, se permita, você pode ter certeza que quando você ajuda alguém, quem faz o bem só colhe o bem. Não tem como, gente. Não existe essa coisa de, eu sou uma pessoa boa e só acontece coisas ruins. Não. Você enxerga a situação do jeito que você tem que ver. Então, de verdade, olha a importância de você estar aqui hoje. Como conseguir ajudar um surdo na área da saúde em qualquer lugar? Bora lá, mente aberta, não seja o aluno cabeça quadrada e entenda a importância dessa aula para uma transformação na sua vida pessoal e na sua vida profissional, tá? Quando eu falo que Libras é a língua do amor, eu vejo muita verdade nisso. Por quê? Porque para você prestar atenção agora, nessa aula, você tem que ter o hashtag foco na aula. Então, você tem que parar o que você está fazendo aí,
Se tem alguma distração, você tem que tirar de perto de você, né? Se tem uma televisão ligada, você vai ter que abaixar o volume ou desligar para você prestar atenção na aula. E isso você não consegue fazer em outras situações. Por isso que Libras é a língua do amor, porque esse é o momento de você se conectar comigo e com as outras pessoas que estão nessa aula também, junto com você. O que eu quero dizer com isso? Você já parou para perceber que às vezes a gente fica tanto tempo curvado, olhando para um celular, curvado, escravo de um celular, curvado, e a gente não presta atenção nem no que você está vendo no celular, porque são tantas informações que a gente joga para nossa mente, nem nas pessoas ao nosso redor. E esse é o momento de você usar a tecnologia ao seu favor. Ou seja, você está aqui para aprender. E se tem uma coisa que ninguém tira de você, é a tua história. Então, bora fazer a tua história juntos. Todo mundo que está aqui nessa aula está conectado, está com o mesmo objetivo. Então, vamos unir as nossas forças e fazer com que isso se cresça, só evolua. Que quanto mais pessoas aprendam Libras, melhor, ok? Bora lá. Bom, então deixa eu abrir aqui. Eu preparei para a nossa aula de hoje, eu até dei spoilers lá nos nossos stories. Inclusive, gente, acompanhe os stories da Integra Surdos, tá? A gente coloca desafios, coloca spoilers, coloca um monte de coisa lá. Então, acompanha o Instagram da Integra Surdos, tá bom? Lista de sinais, eu preparei para a nossa aula de hoje uma lista de sinais contextualizados para você ajudar um surdo na área da saúde ou em uma situação de urgência, tá? Como é que você pode salvar a vida de um surdo com um único sinal? Com apenas esse sinal que eu vou te ensinar agora, você vai aprender agora, você pode salvar a vida de um surdo, tá? Olha só. Faz com a mãozinha assim, igual eu tô fazendo, configuração de mão em garra, né? Aqui, ó, parece uma garra. E coça o seu braço, tá? Pode coçar mais para cima, pode coçar mais para baixo, não tem problema. Coça o seu braço. Esse é o sinal de alergia. E ele serve para você perguntar para o surdo se ele tem alergia de alguma coisa. Então, por exemplo, imagina essa situação. Você está em um hospital, o surdo chegou, né, no hospital, e ele precisa ser medicado. A primeira coisa que você tem que fazer quando você chega no hospital e precisa ser medicado é responder se você tem alergia de alguma coisa. E, gente, é incrível como isso realmente é uma pergunta rápida, né? Tem alergia a alguma coisa? Não? Beleza. Mas é uma pergunta essencial. É uma pergunta que requer muita atenção, porque você pode salvar a vida de um surdo ajudando ele a responder essa pergunta. A minha esposa, ela sofre de uma doença crônica chamada urticária. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma doença rara. E ela tem alergia a alguns medicamentos. E pelo menos 5 vezes por mês a gente vai no hospital, né? E aí a primeira pergunta, tem alergia de alguma coisa? Tem alergia de alguma coisa? E de tanto ouvir isso e pensar, puxa, e se ela fosse surda? Primeiro que é uma pergunta tão rápida, porque o médico está lá no consultório, ele está com a cabeça baixa, preparando a medicação que ela sempre toma lá, é um antialérgico mais forte, esqueci o nome agora, e ele pergunta, tem alergia de alguma coisa? Não? Tá bom, e vai marcando. Só que ele não olha, né? Os médicos estão na pressa e tal, sempre com a cabeça baixa. E aí, às vezes eu fico pensando, e como é que pro surdo seria isso? Né? Como é que para ele... Vocês já pararam para pensar? Vocês estão pensando aí junto comigo? Puxa, verdade, um surdo no consultório médico, e a pergunta é, tem alergia de alguma coisa? Como é que eu faço isso em Libras? Se você estiver lá, no momento certo, na hora certa para ajudar esse surdo, você vai conseguir. Sabe como? Você vai perguntar se ele tem alergia. Ó, configuração de mão em garra
e você vai coçar o seu braço, tá vendo? Esse é o sinal de alergia. Então, a configuração de mão em garra, igual eu estou fazendo aqui, e vai coçar o seu braço. Alergia, ok? E aí você quer perguntar para ele se ele tem alergia a alguma medicação. Você quer ir mais a fundo. Tem alergia a algum medicamento, alguma medicação? Porque esse alergia, ele pode ser variado. Alergia à lactose, alergia ao trigo, né? Que é o caso, por exemplo, da minha esposa, ela tem alergia ao trigo. Então, depende muito da situação. Você quer ser mais específico, você quer perguntar se ele tem alergia de algum medicamento, de alguma medicação. Como é que eu faço isso? Você vai fazer o mesmo sinal de alergia, então coçando aí seu braço. Olha, gente, é um sinal tão simples. Qualquer pessoa consegue fazer esse sinal. É um sinal simples de alergia que pode salvar a vida de uma pessoa. Eu queria de verdade que todos os médicos do Brasil, todos os enfermeiros do Brasil tivessem acesso a essa informação, porque é um sinal que pode salvar uma vida. Forte isso, né? De verdade. Então, ó, alergia. Agora você quer perguntar se ele tem alergia a um medicamento, a uma medicação específica. Você vai fazer assim, ó. Une o indicador e o polegar, tá vendo? E joga para dentro da boca, ó. Tá vendo? É como se você estivesse pegando um medicamento aqui, né? Pegando uma pílula e jogando para dentro da boca. Esse é o sinal de comprimido. Então, você está perguntando se ele tem alergia a algum comprimido. Então, faz lá. Alergia a remédio, a medicação, alergia, medicação, remédio, ele já vai entender que você está perguntando se ele tem alergia a alguma medicação, algum comprimido. Agora você quer perguntar se ele tem alergia a alguma medicação, algum medicamento que vai na veia. Às vezes ele já passou por essa situação. Então você vai fazer o mesmo sinal de alergia, depois com o indicador você vai furar o seu braço, ó, você vai colocar assim, ó, no seu braço, tá? Só que para cima, ó, coloca aqui, tá? Então, alergia, medicação, coloca, opa, não tá dando para ver direito, né? Aqui, ó, coloca no seu braço, tá? Só fazer esse movimento aqui no braço. Então, alergia aqui e põe na veia, tá? Com o indicador, ok? Então, vamos lá, os dois tipos de alergia. Só alergia em geral. Só você coçar o braço aqui, coçar o braço aqui. Onde você vai coçar, gente, aí fica a seu critério, tá bom? Pode ser mais aqui no dorso, mais aqui no braço, isso aí fica a seu critério, tá bom? Alergia à medicação. Faz o sinal de alergia e mais o comprimido, tá? Alergia a algum medicamento que vai na veia. Então, faz lá, alergia com indicador, coloca no braço, tá? Como se você estivesse colocando aqui dentro, ó, a agulha. Tudo bem? Ok, gente? Então, é bem simples, bem fácil e lógico que isso vai te ajudar a salvar a vida de um surdo na área da saúde, tá? Esse exemplo que eu dei, gente, é um exemplo que você vai usar mais assim dentro de um posto de saúde, de um hospital, né? Ou de repente num SAMU, né? Se você acontecer esse tipo de situação. Agora, vamos supor, vamos pegar um outro tipo de contexto, lembrando que tudo que você aprende em todas as aulas de quarta-feira são situações inseridas em contextos reais para que você aprenda de verdade, para que você aprenda com uma metodologia de ensino que funciona. Tem muita gente que vem falar para mim assim, professora Aline, eu já estou tentando aprender Libras, ixi, já faz mais de 5 anos que eu estou aí, ó, tentando, e não memorizo os sinais, e aprendo e já esqueço. Isso é uma metodologia tradicional de ensino, tá? A nossa metodologia não funciona desse jeito. A nossa metodologia é baseada em sinais contextualizados, que é o que você está vendo nessa aula aqui de hoje. Por exemplo, você quer perguntar para o surdo se ele está tomando alguma medicação.
É uma pergunta comum também, né? Você está tomando alguma medicação? Algum remédio? Um simples sinal. Está tomando medicação? É o que você vai aprender agora. Um simples sinal já resume essa frase inteira. Coloca para mim aqui, produção. Está tomando medicação? É só você fazer o sinal de remédio. Remédio? Remédio? Só isso. Lógico que você não pode esquecer da expressão facial, tá? Você, remédio? Remédio? Tá vendo? E aí ele vai te responder com um joia. Mas Aline, mas eu não sei continuar a conversa. O simples fato dele dar um joia, você já entende que ele está tomando alguma medicação. Aí ele vai te mostrar se ele tiver com o remédio na bolsa, ou ele vai escrever, ou ele vai procurar no Google a imagem, vai te mostrar. Ele vai dar um jeito, fique tranquilo, tá? Se ele fizer não, você já sabe que ele não está tomando nenhuma medicação, tá? Gente, sinais simples, que podem te ajudar de um jeito que nem você vai acreditar quando você se deparar com um surdo, tá? Outra coisa, gente, 2 recados rápidos e importantes. Primeiro, perguntas sobre essa aula aqui, vai mandando para mim aí nos comentários. A produção vai selecionar as perguntas, eu vou responder todas no final da aula, tá? Essa aula, ela é importante, ela é essencial para você ajudar um surdo em diversas situações relacionadas à área da saúde, mas ela não é suficiente para você alcançar a fluência na Libras, tá? Não é suficiente. Lembra que eu acabei de falar que tem muita gente que fica, faz mais de 5 anos que eu estou tentando aprender Libras e não consigo. Mas as aulas de quarta-feira não são suficientes para você atingir a fluência, tá? Eu tenho que ser muito sincera, muito verdadeira. Como disse a Maria da Paz em uma das nossas lives nas semanas anteriores, a verdade nua e crua. E ela tinha toda a razão, a verdade nua e crua. Tá? Vamos lá. Bom, quarta situação. Agora vamos imaginar, vamos contextualizar que você se deparou com um surdo em um acidente, pode ser um acidente de moto, um acidente de carro, ou simplesmente o surdo foi no hospital e você está atendendo ele, se você é enfermeiro, enfermeira, médico, enfim, você quer perguntar para ele se ele está sentindo alguma dor, quer perguntar para ele, está doendo? Como é que eu falo isso em Libras? Está doendo. É importante que você entenda que quando nós passamos a frase, não só essa frase, como as outras frases que eu estou aplicando aqui com vocês, para a gramática da Libras, existem uma estrutura diferente. A estrutura do português é diferente da estrutura da Libras, tá? Não esquece essa informação importante. Então, como é que eu pergunto para o surdo se está doendo? Com um sinal, um único sinal, você consegue perguntar para o surdo se está doendo. Então, você vai fazer assim, ó, faz aí junto comigo. Palma da mão aberta, abaixa o indicador, tá vendo, ó, o furabolo, e coloca o polegar bem pertinho dele. Essa é a letra F na Libras, tá? Então, palma da mão aberta, abaixa o indicador, coloca o polegar pertinho. Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, igual eu tô fazendo. E a expressão dor, aponta para ele. Você, dor, é só assim que você tá perguntando para ele se tá doendo. Simples, tá? Sem complicação, sem estresse, sem aquela coisa, tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, Aline do céu, Libras é muito difícil, meu Deus, eu nunca vou conseguir aprender. Calma, gente, não faz da barata um elefante, né? Então, ó, você, dor, dor. Se você quiser perguntar, fazer o sinal de corpo, assim, ó, só você colocar a mão no peito e mais para baixo, ó, tá vendo assim? Dor no corpo, você. Opa. Você, dor, corpo, dor. Tá vendo? Então, só você fazer isso, você já tá perguntando para ele se está doendo. Se tiver algum lugar que ele está sentindo dor, ele vai apontar.
Surdo é visual, é muito visual, ele vai apontar. Se estiver doendo a cabeça, ele vai apontar para a cabeça. Se estiver doendo o pescoço, ele vai apontar para o pescoço. Então, ele vai. É simples, gente. Vocês vão perceber que não é um bicho de 7 cabeças ajudar um surdo, tá? É possível e as suas mãos podem servir para isso, ok? Então, doendo. Agora, você quer perguntar, além de se ele está sentindo dor, você quer perguntar para ele se ele está sentindo alguma tontura, tá? Se ele está, se está com tontura, quer perguntar para ele se está com alguma tontura. Com um simples sinal, com um simples sinal, você consegue perguntar para o surdo se ele está com tontura. É uma coisa simples que qualquer pessoa consegue fazer. Ó, abre a mãozinha igual eu estou abrindo a minha e coloca o polegar, o dedão aqui, ó, o polegar no meio, tá vendo? A sua mão vai ficar assim. Essa também é uma letra do alfabeto, é a letra B. Você vai colocar próximo à testa, presta atenção que você não encosta na testa, tá bom? É próximo. E vai fazer esse movimento aqui, ó, tontura. É só isso, faz com a expressão. Tontura. Você, tontura? Pronto, é só isso. Gente, vocês estão percebendo que são sinais simples, um ou dois sinais? Quando contextualizados, você consegue resolver situações reais que você pode passar uma vez ou outra, um dia ou outro. Tá vendo? Simples, gente. Coisa simples, tá? Agora, você quer perguntar para o surdo se ele está com ânsia, né? Não sei, de repente você encontrou ele numa situação que você precisa medicá-lo, o paciente surdo, neste caso, você precisa medicá-lo com algum remédio específico, alguma medicação específica para ânsia. Então, você quer perguntar se ele está com ânsia. O sinal de ânsia, ele é um sinal composto. O que é um sinal composto? São dois sinais que você vai aprender agora, que juntados, unidos, formam um, ou seja, a palavra ânsia. Então, com o indicador, com essa configuração de mão aqui, você vai passar no seu pescoço assim, ó, vontade, tá vendo? Esse aqui é o sinal de vontade. Então, pega o indicador e vai passar aqui, ó, tá? Ah, professora, então se eu fizer só isso é o sinal de vontade. Exatamente. Se você fizer só isso é o sinal de vontade. Agora você vai usar essa configuração de mão, ó, a mão toda fechada, vai colocar perto da boca e vai abrir para baixo. Tá vendo? Vocês já conseguem imaginar que sinal é esse, né? Já dá para imaginar que sinal que é, né? É o sinal de vomitar. Então, se você quer perguntar para ele se ele está com ânsia, você vai juntar os dois sinais que acabou de aprender, ou seja, o sinal de vontade mais o sinal de vomitar, e você vai fazer uma expressão facial de pergunta, porque você está perguntando se ele está com ânsia. Vamos fazer a frase completa, então, só em libras? Viu? Você, vontade, vomitar, ok? Isso é ânsia. Ah, professor, então se eu fizer só isso, eu estou perguntando se ele vomitou. Exatamente, olha aí. Acabou de aprender mais um contexto que não estava aqui na minha lista contextualizada. Se você quiser perguntar para o surdo se ele vomitou, tá? Vomitou, vai vomitar, alguma coisa assim, você pode perguntar para ele, tá? Muito bom. Agora, numa outra situação, essa aqui para mim, gente, é essencial que vocês aprendam, que vocês entendam. Você encontrou um surdo passando mal, e na verdade, isso que eu vou te ensinar agora não precisa nem ser só no contexto de um surdo passando mal, tá? Encontrou um surdo perdido na rua. Nossa, meu Deus, encontrei um surdo perdido na rua, ele não sabe voltar para casa dele. O que que eu faço? E ó, gente, deixa eu falar para vocês que isso acontece, viu? Hum, Pode acontecer, tá bom? Ó, isso pode acontecer sim, porque
Alguns surdos, eles têm caminho específicos, né? Só sabe ir para casa e voltar, ir para casa e voltar. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, o surdo vai ficar perdido. Então, eu vou ensinar você a perguntar para o surdo o telefone da mãe dele e do pai dele. Inclusive, eles andam com o número dos pais, a maioria, né, gente? Não vamos generalizar, mas a maioria dos surdos andam com o telefone dos pais na carteira, no celular também, né? Todo mundo tem. Então, eu vou te ensinar isso agora, tá? Primeiro, você vai fazer o sinal de telefone. Ai, que difícil. É só você usar essa configuração de mão, tá vendo? Também é uma letra do alfabeto, é a letra Y, e você vai colocar perto da orelha. Esse é o sinal de telefone, tá? Agora você vai fazer telefone mãe. Primeiro você vai fazer o telefone, depois com o joinha, com essa configuração de mão aqui em joinha, você vai passar aqui na bochecha e depois encostar a boca no dorso. Ó. Por quê? Porque antigamente tinha-se o costume de pedir bença mãe, bença pai. Então usava aqui, né? Ó, e beijava o dorso da mão, tá? Então esse aqui é o sinal de mãe. E pai? Pai, você vai puxar a barba e fazer a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Como se pergunta, telefone mãe ou telefone pai? Primeiro faz o telefone, mãe. Telefone, pai. Ok, gente? Vai por mim. Com essas frases, desses sinais que você acabou de aprender, você vai conseguir ajudar um surdo a voltar para casa, tá? Então, bora lá. Vamos rever aqui a minha lista de sinais contextualizados que eu preparei para você ajudar um surdo na área da saúde ou em situações de emergência, em qualquer lugar que você esteja. Alergia, mão em garra, passa no braço. Alergia, tá? Como se fosse coçando. Aline, qual é o ponto de articulação? Aonde eu devo coçar? Pode coçar aqui no dorso, pode coçar mais aqui no braço, tá? Ó, mais aqui. Tudo bem, tá? O importante é que você faça o movimento aqui de alergia, tá? Você, alergia? Alergia? Tá bom? Alergia à medicação. Você quer saber se ele tem uma alergia a algum medicamento específico, né? Alergia, remédio? Alergia, remédio? Gente, eu não sei se eu já compartilhei aqui com vocês isso, mas vou contar para vocês uma coisa, tá? Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Eu já trabalhei por muito tempo na CIL. O que é CIL? É CIL, CIL. É a Central de Interpretação de Libras, que tem em vários lugares no Brasil, tá? Em vários lugares, vários estados têm uma CIL, e eu já trabalhei. A CIL, o serviço principal ali da CIL, que é um programa promovido pelo governo, era pelo menos, é levar o atendimento de interpretação aos surdos. Então, eu acompanhei surdo em hospitais, acompanhava surdos nos médicos, e esses sinais, gente, eles são essenciais, tá? Eu não criei da minha cabeça essa lista de sinais, vou pegar uns sinaizinhos aqui. Não, gente, presta atenção. Esses sinais, eles são essenciais para você ajudar um surdo em qualquer lugar, situações de emergência, mas não são suficientes para você atingir a fluência na Libras, ok? Então, ó, alergia à medicação, faz o alergia, o coçar e remédio para dentro da boca, tá? Agora, alergia à medicação na veia, coça, isso, indicador, coloca no braço, aqui, tá? Então, enfia indicador aí no braço, ó, tá? Como se fosse a agulha mesmo entrando. Quero perguntar para ele se ele está tomando alguma medicação. Você, remédio? Você, remédio? Tá? E aí ele já vai compreender se que você está perguntando se ele está tomando alguma medicação. Próximo. Está doendo. Simplesmente o sinal de doer.
Então, você vai usar a configuração de mão em F, movimento para cima e para baixo aqui, você, dor, você, dor, ok? Tontura, quer perguntar para o surdo se ele está com tontura. Mão em B, tontura. Você, tontura? Isso. Ânsia, lembre que o sinal de ânsia é um sinal composto, ou seja, são dois sinais que formam um. É o vontade mais vomitar. Vontade, vomitar, vontade, vomitar, ok? Como se fosse vomitando mesmo, tá? E você quer perguntar para ele o telefone da mãe e o telefone do pai. Então, telefone, mãe, telefone, pai. Então, ó, o mãe é em joinha, passa na bochecha e encosta o dorso aqui na boca, tá? E o pai puxa a barba e a mesma coisa, encosta o dorso na boca, tá? Mãe e pai, ok? Deixa eu abrir aqui, produção. Vocês estão anotando aí, gente? Aí sim, hein? Muito bom, muito bom. Anotem mesmo, não deixa nada passar. Muito importante mesmo, tá? Sinal de Covid, vamos lá. Configuração de mão em garra, a outra mão em S para baixo, e você vai fazer esse movimento aqui em volta dele, tá? Não encosta, não é encostando assim, tá? É longe, mas não é encostando, mas é próximo. Ó, vai virar, tá vendo? Sinal de Covid. Covid, coronavírus, Covid, tá bom? Então é assim que a gente faz o sinal de Covid ou coronavírus, beleza? Muito bom! Show de bola, gente! Galera, ó, não esquece, hein? Anota na tua agência, na tua agenda, anota na tua agenda os horários dos prosas e libras para você não perder nada. Toda segunda-feira, 11 horas da manhã, terça-feira, 19 horas da noite, 7 horas da noite. E toda quarta, as aulas ao vivo, sempre 9 horas da noite, aqui no nosso YouTube, ok? Muito bem, gente. Galera, muito obrigado pela participação de todos. Se você tem um interesse, tenha vontade de dar um passo a mais na sua vida pessoal e na sua vida profissional, eu recomendo que você entre na lista de espera da nossa turma fechada Libras Plus 2.0. A verdade é que nós temos sim uma possibilidade, uma solução para todos os seus problemas relacionados à falta de comunicação com o surdo. E é o Libras Plus 2.0. Então, entra na lista de espera se você tem esse desejo. O link está aqui embaixo, tá bom, gente? Muito obrigada por mais uma aula. Obrigada pela participação de vocês. Valeu, gente!